Chefe Rubens falando, mais um vídeo do canal. A gente fala aqui sobre operações de restaurantes, toda a parte de gestão, alimentação, unidade e serviço de alimentação. Então você que é dono, gestor e funcionários, como a gente fala, toda a parte de gestão você vem aprender com a gente. No vídeo passado a gente falou sobre um tema muito importante que é recrutamento e seleção. Então a gente vai continuar com a parte 2 desse vídeo de recrutamento e seleção, que faz parte da unidade do nosso treinamento, da nossa mentoria, que é a mentoria que eu criei o método SAGU, que é o método de serviço, alimentação, gestão e unidade. E eu acho muito importante debruçar nesse tema, porque esse tema engloba a gestão de pessoas. E aí, gestão de pessoas começa lá no recrutamento, porque o recrutamento é muito importante. A gente contrata o talento, a gente tem uma estratégia para contratar, e depois que esse talento está aqui, a gente faz a parte de gestão de treinamento, capacitação, o funcionário chegar a ser um gestor, chegar a ser e crescendo, né? Ter uma ponte que ele cresça dentro da empresa, né? Então vamos para essa visão da Minside, que eu achei bem interessante. Foi todos os créditos aí à Minside. No vídeo passado a gente viu o episódio 1 do recrutamento e seleção, eles falando sobre, eu anotei, recrutamento e seleção, a importância do recrutamento e seleção, características, de identificar pessoas certas. Hoje o tema é comece a contratar talentos. Então, vamos lá, aqui eu estou com as minhas anotações, aqui a gente vai anotar aqui, começa a contratar talentos, então é muito importante. Então vamos ver toda essa visão. A gente precisa contratar talentos. Essa geralmente é uma frase que a gente costuma ouvir bastante dentro do cenário da empresa. Mas como que a gente faz isso? Eu sou o Felipe da Mindsight, nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho disso. Se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa sequência, clica aqui para acompanhar essa série bem legal sobre recrutamento e seleção de verdade. Encontrar talentos é um dos principais objetivos da área de recrutamento e seleção de uma empresa. Afinal, a gente vive o que é chamado de guerra de talentos. Existem recursos escassos, profissionais talentosos que não se encontram com muita frequência no mercado, e as empresas costumam disputar esses profissionais entre si. Então, por mais que às vezes a gente tenha um grande volume de candidatos buscando as posições de uma empresa, é mais difícil identificar quem desses profissionais são aqueles que realmente vão fazer a diferença no negócio. Basicamente, identificar talentos é uma vantagem competitiva da organização. Se você consegue localizar onde estão esses recursos escassos e atrair eles para a sua empresa, você consegue disparar na frente de várias outras organizações que estão disputando por esses mesmos talentos. Mas o que é talento? Será que a gente sabe diferenciar um profissional que é talentoso e a gente consegue aplicar as habilidades dessa pessoa bem na posição, daquele profissional que é um profissional de alto potencial? Qual que é a diferença entre talento e potencial? Quando a gente fala de talento, a gente essencialmente está falando de habilidades aplicadas em um certo contexto. Então, por exemplo, se eu tenho... E aí é muito importante, ele passou aqui, eu anotei aqui, identificar talentos é uma coisa que você já larga na frente do mercado, exatamente. Mas tudo isso é importante se você tiver estratégia. Se você não tiver estratégia de contratação, não vai adiantar de nada. Você tem que separar. É o que eu falei no vídeo passado. E aí tem um link aqui na descrição do vídeo. A gente precisa ter estratégia para uma pré-recrutamento e seleção. Então, recrutamento e seleção, eu falo pré, mas já é um recrutamento e seleção. A gente separar currículos. Separar esses currículos para a gente encontrar esses talentos. E é muito difícil. O mercado, como ele falou, assim, a gente tem recursos escassos, e recursos escassos que a gente fala tanto de mão de obra quanto de trabalho em si, que eu falo de gestão, né? Então a gente precisa identificar, e identificar é muito importante, a gente já larga na frente. Um profissional que tem grande facilidade em se comunicar ou realizar uma negociação. Ele pode ser um profissional muito talentoso para uma área comercial. Por outro lado, quando a gente fala de potencial, a gente está falando de profissionais que, para além de serem talentosos nas atividades que fazem cotidianamente,
também conseguem aplicar suas habilidades para ajudar o negócio a crescer, performar e contribuir para o crescimento da empresa como um todo. O potencial é aquela pessoa que ajuda a empresa a alavancar o negócio e é a própria vantagem competitiva da organização. Tendo isso em vista, como a gente pode identificar e medir um potencial para a nossa organização? Como acessar essas pessoas? Basicamente, é importante a gente olhar para duas informações aqui. A primeira delas diz respeito às capacidades do indivíduo voltadas, por exemplo, para a parte de cognição, de personalidade, motivação, inclusive a parte de aprendizagem que essa pessoa tem. Isso vai ajudar a gente a identificar se um profissional tem maior potencial para desempenhar várias atividades ou não. Outro ponto muito importante é a gente olhar para as aspirações dessa pessoa, o desejo que ela tem de subir dentro de uma carreira. Isso também é um fator crucial para a gente identificar candidatos que tenham um desejo de crescer junto com a organização. Eu anotei aqui capacidade de cognição, motivação. Ele fala, quando a gente faz um processo seletivo, a gente tem que identificar essa capacidade de cognição de fato. Mas quanto mais o grau de cognição, mais o grau de potencial e aspirações você encontrar no indivíduo que você está fazendo ali o recrutamento, já é indícios que você tem um talento na mão. Então isso é muito importante você ficar bem atento. Esse segundo componente do potencial difere mais ao longo do tempo. Ou seja, conforme a pessoa vai vivenciando experiências no mercado de trabalho, ela vai desenvolvendo uma aspiração, uma ambição maior ou menor. Já a primeira parte é mais geral e mais estável. Por isso, é crucial que a gente mensure ela com consistência para conseguir localizar os candidatos que tendem a ser mais estratégicos para a organização. E como a gente mensura esses componentes de potencial durante um processo de recrutamento e seleção? As capacidades do indivíduo podem ser avaliadas através de testes psicométricos. É a maneira mais simples e fácil da gente acessar uma série de informações sobre um candidato. A gente está falando aqui, por exemplo, de avaliar a cognição de um indivíduo, a personalidade dele, a capacidade dele de se relacionar com outros e a facilidade de aprender novos conteúdos e aplicar isso na trajetória profissional. As aspirações que um profissional tem em relação à sua carreira podem ser avaliadas numa etapa de entrevistas ou case. Agora, essa parte de capacidade do indivíduo é super importante que a gente avalie de uma maneira extremamente justa, utilizando, por exemplo, testes psicométricos. Nesse sentido, é importante a gente ficar bastante atento em como é estruturado o nosso processo de seleção. Geralmente, as empresas começam olhando o currículo do pessoal, e isso é um fator que pode não ser o ideal. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então acompanhem aí a sequência, que vai ser bem bacana. Grande abraço! Sequência muito boa, que eu falo que a gente fala de pré-recrutamento e seleção, de selecionar os currículos, e ele fala que selecionar os currículos não é o ideal. Mas quando a gente fala de selecionar o currículo, na verdade não é o currículo papel em si, né? A gente selecionar as pessoas, né? Porque quando a gente fala em papel, realmente é o que ele falou, vamos ver a visão. Na terceira a gente vai ter provavelmente não cometa esse erro, já tem um tema ali do próximo vídeo, a gente vai fazer esse próximo vídeo, então é muito interessante isso. Então quando a gente fala de currículo, não é o currículo papel em si, mas a gente fala de selecionar as pessoas para fazer os testes, né? Então é basicamente isso, então é muito interessante. E aí tem muita coisa, assim, você precisa de muita expertise para ser o máximo, óbvio, a gente não vai acertar 100%, mas a gente procura ser o máximo, a gente procura ser assertivo o máximo possível para a gente não perder tempo com treinamentos, e depois que o funcionário, como a gente sempre está falando aqui, eu falei nos outros vídeos, o funcionário está na casa, ou está na casa que a gente fala dentro da empresa, para depois fazer esse desligamento, turnover, são custos, então, mas melhor você ser assertivo e começar os treinamentos, você faz um planejamento, na verdade você faz como é que eu costumo falar aqui, a gente faz umas escadinhas, eu perdi o nome aqui, mas
a gente faz um planejamento estratégico de crescimento do funcionário, então a gente precisa dessa estratégia para contratar, mas muito interessante, muito legal, gostei, recrutamento e seleção. A gente vai ver mais esse vídeo e depois vai ver também outros olhares. É sempre bom a gente ter várias visões sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, quem curtiu, vai lá também, siga a Mindsite, todos os créditos aí ao Felipe da Mindsite, que está fazendo esse vídeo. A gente está aqui só para trocar uma ideia e ver o vídeo que ele está fazendo. Anotei algumas coisas aqui para também entrar para dar uma estudada sobre o assunto. Mas é isso. Até o próximo vídeo.